Dica: direito do advogado, desagravo. Pois bem, desagravo é um tema super importante que de forma recorrente aparece na prova da OAB. Priscila, quando que vamos nos deparar com uma situação de desagravo? Quando que vamos ter o desagravo, né? Pois bem, pessoal, toda vez quando nós falamos em desagravo, nós estamos falando em uma ofensa ao advogado, à figura do advogado. De que quando ele, advogado, foi ofendido, ele não ofendeu sozinho ele, advogado. Né? Aquele que ofendeu não está ofendendo somente a figura de um advogado, não. Ele está mexendo com uma categoria. Ele está mexendo com uma classe, com a classe dos advogados. Então, o desagravo, ele tem a finalidade, né, do quê? De garantir, né, de resguardar, né, a figura dos advogados, de resguardar, não é? Até a questão, né, trazer da honra ali envolvido, né? A depender do que aquela ofensa tenha repercutido. Enfim, é para resguardar a imagem da advocacia como um todo. E quando a gente fala, então, em desagravo, a gente está falando em uma figura do advogado que foi ofendido no exercício da sua profissão. Ou ainda no cargo ou função da OAB. Então, aquele que é ofendido no exercício da sua profissão, no exercício profissional, ou ainda quando no exercício de um cargo ou na função da OAB, ele tem direito a um desagravo, não é? Ali que vai ser realizado pelo conselho competente. O desagravo, ele pode ser realizado de ofício. Então, o conselho competente toma a frente da situação e promove o desagravo porque viu que aquilo que aconteceu com o advogado foi um absurdo, foi um desrespeito à classe, à categoria como um todo. Não sei se vocês se recordam de uma advogada, eu não me recordo em que região do país que aconteceu, mas que ela saiu algemada da audiência, deitaram a mulher no chão. Foi uma situação, assim, muito degradante, né, a figura da advocacia. O juiz foi ali, extrapolou totalmente os seus poderes e tudo mais. Uma situação muito humilhante. O conselho competente na época, de ofício, promoveu o desagravo, falando: advogados, nós estamos com vocês, isso não poderia ter sido acontecido, ofendeu uma classe toda, não é? Pois bem, então, vejam aqui comigo a ideia disso, para que a gente possa melhor detalhar aqui para vocês. Ó, o inscrito na OAB, quando ofendido, né, mencionei isso para vocês, em razão do exercício profissional, ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa pode levar esse problema e pedir para que o desagravo aconteça. Ah, então não precisa ser só o ofendido. Não, se eu me sentir naquela situação, que é uma situação, eu entendo que é uma situação de desagravo, eu entendo que a situação passou dos limites, posso eu ir lá pleitear que se promova o desagravo? Sim. Então, vai ser feita nessa situação o quê? Nessa situação será promovida aqui uma sessão pública, será realizada uma sessão pública em que se visa restituir a dignidade da advocacia, que de certa forma foi ofendida com a ofensa do advogado. Então, restituir a dignidade da advocacia. É mais ou menos isso, né? Mexeu com um, mexeu com todos, tá? E aí, pessoal, nisso, né, essa sessão pública, que ela vai ser realizada, né, mediante um requerimento, como eu falei para vocês, que pode ser do ofendido, pode ser de qualquer pessoa, sem exceção. Então, vamos supor, né, que eu sou lá uma estudante de direito, vi essa situação, falo, vou lá requerer o desagravo agora. Posso? Posso. Ah, Priscila, mas vamos supor que minha mãe viu a situação, minha mãe não é advogada, minha mãe não é nada, ela viu que eu fui ofendida e achou que aquilo foi muito absurdo. Minha mãe quer pedir o desagravo. Qualquer pessoa, sem exceção, pode pedir o desagravo. Inclusive, o conselho pode fazer de ofício, sem ninguém requerer. Contudo, vamos supor que você peça o desagravo, ou sua mãe pediu o desagravo, ou um terceiro pediu o desagravo. Mas aí, quando chega lá no relator, o relator olha e fala assim, entendo que não é possível o desagravo. E por que ele pode entender como o desagravo não sendo possível? Por algumas dessas situações
que eu trago aqui para vocês. Quando se tratar de uma ofensa pessoal, então vamos supor que o outro advogado virou para você e falou: olha, achei que você está acima do peso. Olha, achei que esse loiro aí não te caiu bem, hein? Olha, achei que, foi lá e debochou de você por algum motivo. Uma ofensa pessoal, uma ofensa que não tem nada relacionado com o exercício da profissão. Uma ofensa simplesmente pessoal. Se não tiver relacionado também com o exercício profissional, não é? Se não estiver relacionada com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar uma crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Desta situação, o relator pode propor o arquivamento do pedido por tais razões que eu trouxe aqui para vocês. Ok? Então, pessoal, veja, né? O arquivamento pode acontecer se a ofensa for pessoal, não relacionada com o exercício da profissão, não relacionada com as prerrogativas gerais da advocacia, for crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Priscila, quem tem competência para processar o desagravo? Vamos lá. Ó, no caso de ofensa a inscrito na OAB, não é? No exercício da profissão ou encargo em função da OAB, o conselho seccional do local da ofensa deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal que poderá ocorrer. Então, a regra que nós temos é a competência para promover o desagravo é o conselho seccional do local da ofensa, que deve promover o desagravo público. Perfeito? Agora, Priscila, e se estivermos falando em algumas hipóteses do Conselho Federal? Tem algumas situações em que o Conselho Federal é competente para promover o desagravo? Sim, pessoal. Nós temos algumas hipóteses em que, não é? O desagravo será promovido pelo Conselho Federal. Então, veja aqui comigo, né? A regra é o Conselho Seccional Local da Ofensa. Exceção: quando o ofendido no exercício das atribuições de seus cargos for o conselheiro federal ou presidente. Conselheiro federal ou presidente, competirá o desagravo ao Conselho Federal. Se a ofensa for a advogado, se revestir de relevância grave e violação às prerrogativas. Então, veja, pessoal, se estivermos falando de uma ofensa ao advogado que se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas, nesta situação, né, com repercussão nacional, cuidado com isso, nesta situação, também, competência do Conselho Federal. Quando a ofensa tiver ocorrido no território da subseção em que esteja vinculado o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Então, veja, nós temos aqui duas exceções que estão atreladas ao Conselho Federal. Primeira delas, quando se tratar de conselheiro federal ou presidente do conselho seccional ofendido, ou quando a ofensa for verificada como sendo de relevância e grave violação às prerrogativas com repercussão nacional. São essas duas hipóteses que competem ao Conselho Federal. Essa é a exceção 1. Mas nós temos uma outra exceção, essa exceção 2. Nessa exceção 2, veja, compete a quem, não é? Aqui nesta hipótese, quando a ofensa tiver ocorrido, não é? No território da subseção em que esteja vinculado o escrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Ok? Então, nós temos duas exceções a serem mencionadas. A exceção 1 é essa. E a exceção 2, não é? É essa que vai ser para subseção. Perfeito? Mais importante do que essa questão da competência, tá? Da competência, eu quero que vocês tenham muito em mente que o desagravo, ele independe da concordância do ofendido. Então, se eu fui ofendida no exercício da minha profissão, eu não tenho que querer concordar. Não.
Não cabe a mim querer concordar ou não. Simplesmente eu tenho que aceitar. Se o desagravo foi promovido com qual intuito, Priscila? Com o intuito de que, de fato, né, eu tenha ali uma melhor repercussão em prol da categoria, né? Tem um melhor benefício para a categoria, a dignidade da categoria. Eu não tenho que falar, não aceito, não quero que seja promovido desagravo. Não. Quem vai decidir isso é o relator, se vai arquivar ou não, eu não posso impedir isso, eu não tenho que concordar ou não, tá bom? Então, com isso, vimos aqui direito dos advogados, desagravo, é um direito previsto lá no artigo 7º do Estatuto da OAB.